Como ativar o sensor de movimento da câmera XI, gente? É isso que a gente vai estar fazendo aqui agora, tá? A gente vai botar a câmera para rastrear a pessoa que passar. Nessa parte de cima, ela não vai mexer, tá? Essa parte de cima, ela é fixa. O que mexe é sempre só essa parte de baixo. Essa parte de baixo é que ela roda para onde ela quer. Vamos clicar aqui na câmera XI. Vocês reparem que aqui é a minha câmera, ó. Vou clicar nela. E aqui vocês podem ver que as duas estão viradas para a mesma posição. O interessante seria colocar uma virada para ir para frente e outra virada para o outro lado, para o quintal, porque assim a gente vai pegar todos os ângulos. A gente tem duas lentes, então a gente tem que usar as duas lentes, né? Porque se eu botar as duas viradas para cá, as duas ficam na mesma posição. Eu vou vir aqui nas configurações, vou vir aqui em vínculo da câmera, vou habilitar esse vínculo da câmera, que vai ser para quando uma captar, a câmera fixa, que é a de cima, captar alguma coisa, a de baixo logo vai procurar o que a outra captou, entendeu? Que elas vão estar conectadas. Então, eu vou botar aqui, ó, calibração do vínculo. Aí, ela tá fazendo a calibração aqui. Provavelmente, ela deve estar girando lá fora, ó. Ela tá girando, é que vocês não estão vendo, mas ela tá girando para a posição certa atual das duas, para ficarem focadas na mesma posição. Você tá vendo que uma tá virada a B, que é a de baixo, ela tá virada lá para cima pro prédio e a outra tá virada pro meio do corredor, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, coloco o meu dedo aqui em cima, tá? E vou trazendo aqui devagarzinho, ó, para provavelmente as duas... Nossa, assim ficou mais para cima. Não, não é para cima, não. Então, vou trazer mais para baixo. Vamos descer. Vamos descer. Ah, opa, passou demais. Ficou praticamente na mesma posição. Tá? Se não tá igual, tá parecido, tá? Vocês vão botar na posição que vocês acharem que vai ficar melhor aí para vocês, tá? Então, o meu ficou assim. Eu vou clicar em confirmar. Pronto, confirmei. Para mim tá ótimo assim. Aí, agora eu vou voltar aqui. Alarme inteligente. Você vai clicar aqui. Reparem que o meu tá ligado. Detecção do corpo humano tá ligado. Configuração de alarme, detecção do corpo humano. O modo de alarme é captura de imagem e gravar vídeo. Aí, no caso, se vocês quisessem colocar o modo de alarme um sino, você poderia clicar aqui, ó. Que aí, no caso, além disso aqui, de captura de imagem e gravar vídeo, ia tocar um alarme, tá? Aí, aqui, luz de visor. Também iria acender um alarme em cima da pessoa, uma luz dos LEDs, ia acender em cima da pessoa na hora que a pessoa estivesse passando. Além de capturar a imagem e gravar um vídeo, ainda ia tocar esse sino do alarme, que é aquela sirene, e além disso, ainda ia ligar as luzes de LEDs em cima da pessoa. Aí, por quanto tempo que você quer que essa luz de aviso fique em cima da pessoa ali? Por 10 segundos, que é o mínimo, tá vendo? 10 segundos. Não, mentira, tenho aqui, ó, 1 segundo, que vai ficar a luz em cima da pessoa. Ou você pode botar aqui, ó, que é 120 segundos. Você que escolhe. Eu vou deixar o meu igual estava antes, que eu acho que era 5 segundos, né? Que é o tempo que vai ficar aquela luz em cima da pessoa. Aí eu volto. Aqui já fala que está salvo. Notificação do sistema. Altere a configuração de som, vibração e configuração do sistema. Você tem que clicar nesse aqui, permitir. Porque assim, toda notificação vai chegar para você. Por exemplo, passou a pessoa na câmera, passou qualquer coisa na câmera, eles vão falar, ó, capturamos isso e vai mandar a notificação para você. Só que eu não vou ativar isso porque eu não gosto de ficar recebendo mensagem toda hora, mas para você que tem um comércio, tem alguma coisa, é bom deixar isso aí ligado, tá? Aqui, configurações avançadas. Mostrar rastro de detecção do corpo humano. Isso aqui é aqueles quadradinhos que fica em cima da pessoa quando a pessoa tá passando, sabe? Eu não gosto de colocar esse quadradinho porque às vezes fica no rosto da pessoa, não dá pra gente ver direito, então eu não gosto de botar. Mas se você quiser colocar, é só ativar ele aqui, ó, que ele vai aparecer um quadradinho na cara da pessoa quando ela estiver passando.
Configuração de regras inteligente, detecção do corpo humano. Modifique a configuração da regra de detectar apenas na área definida. Aí aqui, configuração de regra inteligente, o meu tá ligado, linha de aviso, área de aviso, no caso o meu tá assim, tá? Intervalo de notificação da mensagem. Vou clicar aqui, é só você mexer aqui, ó, de qual é o intervalo que você quer que chegue a mensagem, tá? Tempo de alarme, o meu tá 24 horas. Ou alarme personalizado, você pode botar aqui qual é o tipo de alarme que você quer do horário. Você clica aqui, ó, e você muda aqui qual é o dia da semana que você quer que mande alarme para você, porque de repente você não está na loja todo dia, então você vai botar os dias aqui que você quer que toque o alarme para você de quando alguém passar lá na câmera, tá? Aí tem o horário, o início do alarme, hora do fim do alarme, aí se é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você iria colocar aqui e tal, e depois você ia apertar em ligar. Mas no caso, eu não quero botar em nenhum dia de alarme, não. Quero deixar 24 horas direto. A sensibilidade, o meu tá médio. Alto, qualquer coisinha que passar na câmera, ela vai ficar te avisando. Então, eu deixo o meu no médio. Bom, aí aqui eu vou voltar para a parte das câmeras. E aqui, a gente vai botar a câmera na posição que a gente quer. Tá vendo que ela tá aqui, né? Aí, eu vou clicar aqui em PTZ. E eu vou... antes disso, gente, só para mostrar para vocês que se vocês quiserem dar um zoom para ver o que tá escrito aí, por exemplo, assim, ó, você vem aqui, ó, dá um zoom aqui na tua câmera, puxando aqui, tá? Com os dois dedinhos, igual uma pinça, que aí assim, ó, você consegue dar zoom no que você quer ver, tá? Aqui também embaixo é a mesma coisa, ó, tá? Você com a pinça, com o dedo abrindo e fechando assim, você consegue mexer no que você quer ver. Vamos botar na posição que eu quero que ela fique, ó. Eu vou botar ela pro lado, porque aí na frente já tem uma virada, né, para ali. Então eu quero pegar, deixa eu virar aqui mais, tá bem devagar, mas tudo bem, ó, pronto, foi. Então, ó, meu gato aí, ó, tá vendo? Aí eu vou botar ela virada assim, porque eu acho que aí vai pegar legal. Quando essa da frente detectar alguma coisa, ela vai avisar para essa daqui vai girar para lá, para de baixo, vai girar para lá, ela vai focar no que ela viu lá e vai vir seguindo e vai parar aqui, entendeu? Que aqui é a entrada da porta. Então, para mim tá ótimo. Aí aqui eu vou botar o ponto dela aqui. Vou clicar aqui em tempo real. E aqui, gente, reparem que eu vou clicar em rastreamento de movimento. Cliquei aqui, sensibilidade tá alto, eu vou colocar no médio. Aqui, hora de Diamond. Hora Diamond significa assim, a pessoa vai passar, vai ser rastreada. E aí, depois que termina, ela vai voltar para o lugar de onde eu coloquei. Então, qual é o tempo que você quer que ela volte para o lugar de início dela? É 5 minutos? É 10? É 30 minutos que você quer que ela fique esperando lá para depois voltar para o lugar de início dela? Eu vou botar aqui que é 10 segundos, porque eu quero que ela volte rápido para o lugar dela. Eu quero que ela rastreie e volte rapidinho para lá. Então, eu botei que é 10 segundos. Definir ponto Diamond. Eu já coloquei ela na posição que eu quero. Então, eu vou clicar em definir ponto Diamond. Tá vendo, ó? Ok, a imagem atual foi salva como ponto de vigilância do PTZ. Então, aqui, ó, tá vendo? Ali, naquela parte ali onde ficou a churrasqueira, é aonde que eu quero que ela volte sempre para esse lugar. Ela pode acompanhar o que for, mas eu quero que ela volte para cá. Então, aqui eu vou ativar o rastreamento, ó. Ativei, posição Diamond atual é essa. E pronto, então vamos esperar aí para ver se ela vai ser capaz de rastrear alguma coisa, alguma pessoa que passar. Porque no caso eu botei para detectar pessoa, né? Aqui tem um gato. Gato eu não quero que eu fique me mandando mensagem toda hora quando um gato passar, entendeu? A gente pode sair porque a gente já terminou, é só arrastar, tá, gente? Ó, clicou aqui em PTZ. Não sabe mais o que fazer? Ó, bota para baixo aqui que vai. Ó, tô aqui em PTZ. Ou clique em tempo real que já volta para lá. Outra coisa também que a gente pode mudar é vir aqui nas configurações, ó, e mudar a velocidade da câmera, tá? Você clica aqui em configurações básicas, tom de alerta.
Nome do dispositivo está corredor, mas você pode mudar, botar o que você quer. Tom de alerta, você clica aqui. Eu vou clicar e deixar aberto, né? Porque pronto, está aberto aí. Girar a imagem para a esquerda e direita. O meu está ativado, que é para você movimentar a câmera para a direita e para a esquerda. Girar a imagem para cima e para baixo. A minha está ativada, que é para movimentar a câmera para cima e para baixo. Porque se você deixar desativado, você não vai conseguir girar a câmera para um lado e para o outro. Entendeu? Aqui, idioma, o meu tá em português, mas se você quiser botar no inglês ou então outro tipo, o espanhol que você quiser, você coloca aí, tá? É você que decide. Velocidade de rotação, tá vendo que aqui a minha tá rápida. Você pode escolher, se você sentir que a tua câmera ela tá rodando rápido demais, igual um doido, você pode botar em normal ou pode botar ela mais lenta, entendeu? Que é a velocidade de rotação, é a velocidade que ela tá girando. Eu botei em rápida, porque eu quero que ela capta tudo ali rapidinho, sem perder nada. Mas você que escolhe em qual você quer colocar. Vou voltar aqui. Volume do alto-falante. Quando você fala lá na câmera, tá saindo o som baixo, você pode aumentar esse volume. Você que escolhe se você quer deixar baixo ou se você quer botar no máximo. Eu não aconselho botar em 100 não, porque vai ficar muito alto e pode acabar estourando seu alto-falante. Então, você sempre bota antes de 100, tá? Não bota em 100, não. O meu aqui, 98, tá muito alto. Vou botar em 50, igual tava. Vou botar aqui em 50. Pronto, tá ótimo em 50. Aí, aqui eu vou voltar. A mudança de dia da noite. Aí, você pode escolher a sensibilidade. Vamos supor... começa em tarde, na tua casa lá começa a escurecer muito rápido. Aí você pode mudar o horário que você quer que ela entre no modo noturno, entendeu? Troca de automático do modo diurno e noturno, de acordo com o ambiente. Eu deixei de acordo com o ambiente, mas você pode mudar isso aí e botar a sensibilidade para máximo ou para menos. Você que escolhe, o máximo é 10. Também eles te dão uma opção, de modo diurno. A luz ambiente é boa, não há necessidade de usar dispositivo para melhorar a luz. Aí aqui no caso você poderia marcar modo noturno, se você quer, a luz ambiente é ruim, é necessário usar um dispositivo para melhorar a luz. Aí você marcaria aqui, se a iluminação fosse muito ruim, mesmo estando de dia, entendeu? Troca programada, definida para o modo diurno. Aí aqui no caso, se lá a sua iluminação lá não é tão boa, o que você não quer é que ela espere cair à noite para poder mudar de diurno de dia para noite. Aí você ia clicar aqui nesse de último de baixo, você ia alternar o que você quer, os horários, tá vendo? Qual horário que você quer que comece? Você que ia determinar o horário e o início, entendeu? No caso, no meu, vou deixar em troca automática, que para mim tá ótimo. Vou clicar aqui em voltar. Configuração de hora, desconfigurado. Aí você clica aqui, sincronização de horário. Vou clicar nele, confirme a hora da sincronização. Vou clicar aí. E o meu horário tá certo, Aí aqui eu vou voltar, que aí ele sincronizou com o horário da internet, entendeu? Se ela não for capaz de sincronizar, aí a gente vai e tira do xizinho. Mas olha lá, ela sincronizou, ela foi, ela seguiu ele, tá? Deu uma travada, tá vendo aí? Já foi lá, seguiu ela. E agora, vamos ver aí se ele vai ser capaz de seguir, Já sincronizou, porque viu que ele estava vindo ali, vê que ela já foi pro ponto lá para olhar para a cara dele, pro meu vizinho, Tá vendo aí, Vamos lá. Aí, perfeito. Muito bom, gente. Está aprovado. Então, fez a vinculação perfeitamente. Você viu que foi... lá, e aí levou os 5 segundos e ela tinha ido meio que pro canto e agora ela voltou
para o lugar dela normal. Vocês viram aí que ela deu meio que uma ajustada, porque ela voltou para o lugar que a gente colocou. Então, realmente está tudo certinho. Então, esse negocinho aqui desse quadradinho não precisa a gente fazer nada não, porque deu tudo certo. Pessoal, chegou a noite, eu vou clicar aqui na câmera só para vocês verem como é que é a diferença à noite, tá? Olha a diferença da imagem para SD e para UHD, como que fica mais nítido. Ó a diferença da nitidez. Aí às vezes a gente deixa em SD, aí não sabe por que que tá meio embaçado, tá meio fosco, mas é isso aí, ó. Olha lá como é que fica, horrível. Então tem que deixar em HD, tá, gente? Que fica bem melhor. Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha dado certo aí para vocês, tá? Porque eu não sou profissional, não trabalho com isso. E essa câmera da Xi, eu não tenho muita experiência com ela não, tá? Eu tenho mais experiência com a Youxi. A Xi eu não tenho muito não. Mas eu tô aprendendo ainda a lidar com ela, tá? Então, espero que tenha dado certo aí para vocês. Vocês me dizem aí nos comentários se funcionou ou não, se seguiu ou não. Então, vocês deixem um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. E me dizem aí nos comentários se para você deu certo ou não, porque eu quero saber, né, gente? Tô mostrando para vocês, quero saber se deu certo ou não, tá bom? Então é isso. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!